Bom, gente, o nosso tema de hoje é um tema que faz parte de nossas vidas. É um tema muito importante para o nosso dia a dia. O título é: Os espíritos influenciam em nossas vidas? Os espíritos influenciam em nossas vidas? Então, é uma pergunta que, ao longo dessa reflexão, nós vamos estar buscando, com apoio na doutrina espírita, podemos aqui analisar e refletir. Como nós falamos, esse tema sempre foi de grande importância em nossas vidas. E a doutrina espírita veio lançar luz sobre esse tema, que é um tema que trata da nossa realidade, né? Primeiro, somos todos espíritos imortais. A morte do espírito sobrevive à morte do corpo físico. Segundo, existe sim, a todo momento, o intercâmbio entre os dois mundos, entre os dois planos, né? A comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós estamos imersos todos, tanto faz encarnado ainda no corpo físico ou desencarnado, em que o corpo físico já pereceu, já morreu. Estamos todos habitando o mesmo universo. E mais do que isso, os espíritos também vêm nos explicar que estamos todos imersos no fluido cósmico universal. Então, a primeira pergunta que a gente se faz: quem são os espíritos? Porque o tema da palestra é: os espíritos influenciam em nossas vidas? Então, a gente quer saber quem são esses espíritos. E a resposta, todos nós aqui provavelmente já sabemos, né? Esses espíritos somos nós. Todos nós, seres humanos. Se estamos encarnados ou desencarnados, somos todos espíritos. Os que agora estão desencarnados no plano espiritual, daqui a pouco poderão estar de retorno à Terra, reencarnado, e vice-versa. Eu estou encarnada, ainda tenho o corpo material, mas daqui a pouco também, só Deus o sabe, não é verdade? Mas sabemos que a nossa vida real é o mundo dos espíritos, também vou retornar, assim como todos nós. Então, estejamos onde for, neste ou em outro planeta, encarnados ou desencarnados, nós somos todos espíritos e somos imortais. Nós somos os seres inteligentes da criação de Deus, né? E é muito interessante que essa questão de sermos todos espíritos imortais é um ponto que todos os credos religiosos concordam. A única diferença que começa a aparecer entre os diversos credos religiosos vem exatamente após a morte do corpo físico, né? Após a morte desse corpo material. Algumas se questionam e explicam de formas distintas das outras. O que acontece com a gente quando a gente morre na Terra? Para onde vamos? O que fazemos? Então, pode ter sim divergências entre os credos religiosos contra esses questionamentos após a morte do corpo físico, mas são todas unânimes e concordantes quanto a essa questão. Somos todos espíritos imortais. Então, no tema da palestra, os espíritos influenciam em nossas vidas, né? Nós aqui, particularmente, quando falarmos a palavra espírito, vamos estar nos referindo a espíritos já desencarnados, que após a morte do corpo físico já se encontram no plano espiritual. Então, esses espíritos que já se encontram no plano espiritual, sem o corpo físico, eles influenciam as nossas vidas? Bom, primeiro, vamos começar a analisar
Se nós, espíritos encarnados, eu, você, se nós influenciamos a vida um dos outros, um encarnado influencia a vida um do outro, a Cíntia influencia a minha vida, eu influencio a vida da Daniela, com certeza. Essa influência que nós temos uns sobre os outros quando encarnados, a Cíntia sobre mim, eu sobre a Daniela, essa influência ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Essa influência ela se faz, se materializa, se concretiza através da nossa fala, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Por exemplo, da fala. Se eu uso palavras de coragem, de bom ânimo, é uma coisa para com uma pessoa encarnada, né? Para a Cíntia, por exemplo. Mas se eu uso palavras de medo, de desânimo, a influência que essas minhas palavras vão ter sobre a Cíntia é diferente, né? Os nossos atos, por exemplo, acordei de manhã, como diz o outro, com a pá virada, né? Passo por alguém assim rapidamente, a pessoa fala comigo, eu vou e passo direto, né? Qual a sensação que eu deixei para aquela pessoa, com aquela meu encontro com ela ali na rua, ou no elevador, na escada, que seja, né? Posso ter passado uma sensação de pressa, de estresse. Posso ter passado a sensação de que eu estou emburrada, acordei com a pá virada, ou de que até mesmo eu tenho algum problema com aquela pessoa, né? E o outro vai sentir alguma dessas impressões as quais eu deixei. Então, eu estou influenciando aquela pessoa, mesmo com aquele meu ato, mesmo sem precisar de falar nada. Outro tipo de influência, o pensamento, né? Eu posso pensar na Daniela, orando pela Daniela, se eu sei que ela está passando um momento por alguma dificuldade, né, algum problema. Eu posso pensar coisas boas, né, que a Daniela seja muito feliz, que ela consiga isso e aquilo, etc. Mas eu também posso pensar, né, ter pensamentos, ideias de inveja, de rancor, de mágoas, de ressentimentos. E este meu pensamento, como o César bem colocou aqui numa palestra há semanas atrás, né, que o pensamento cria a vida que nós buscamos, né? Ele mostrou muito claramente que o pensamento é onda, é energia, ele se propaga nesse fluido cósmico universal em que todos nós estamos imersos, encarnados e desencarnados, né? Inclusive, a Conceição, mas a ciência ainda não detetou o pensamento, não mostrou que é onda, tá? Mas ele é onda, ele é energia. Por quê? Porque ele é sentido, né? Quem aqui ainda não sentiu ou não ouviu falar em alguém que, com seu olhar, secou uma planta? Né? Na minha terra, a gente chamava de seca-pimenteira, mas secava de tudo, né? E se seca de tudo, não é mesmo? Então, mostrando que ele consegue atuar, como o César mostrou algumas semanas atrás, né? E nós estamos imersos nesse fluido, assim como o sinal, né, de Wi-Fi, de internet, que todos nós estamos usando nesse momento para estarmos todos juntos aqui nesse encontro virtual, também está se propagando. Aonde? Nesse fluido universal, em todo esse espaço, né? Então, sim, nós, encarnados, ainda com corpo físico, influenciamos, sim, a vida de outras pessoas encarnadas. Como a gente deu exemplo, Cíntia me influencia, eu influencio a Dani. Mas nós, encarnados, também podemos influenciar os desencarnados, os que já se encontram no plano espiritual, né? Quando a gente pensa em alguém que já desencarnou,
ela vai sentir os nossos pensamentos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, não só do encarnado, como do desencarnado. Muito cuidado, pois, como nós falamos, o pensamento é onda, é energia, ele se propaga até o destino dele, assim como o Wi-Fi que nós estamos usando agora para poder acessar aqui o nosso culto virtual, né? E o outro sente, claramente. César, você pode projetar para a gente o slide número 6? Isso. Oi, César. Tá, guardar só um minutinho. Isso, já estamos todos vendo? Gente, Turma da Mônica, né? A gente usa demais filmezinhos, imagens da Turma da Mônica no nosso programa de evangelização para agora do modo virtual, né? Nós temos aqui o Cascão, não precisa de apresentação, e a querida Mônica, da Turma da Mônica. Esse balãozinho pontilhadinho, com essas bolinhas saindo do cascão, o Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, ele, com esse tipo de desenho, ele quis simbolizar o pensamento. Então, o que o Cascão tá pensando, né? Ele viu a flor, pensou, vou pegar a flor e dar para a Mônica. Olha que pensamento bacana. E aí você vê pelo olhinho da Mônica, ela ainda nem viu o Cascão, que ela já sentiu algo. Olha o olhinho dela, ela já percebeu alguma intenção ali, mesmo sem ter visto e mesmo sem saber o que Cascão faria. Então, isso é um sentimento positivo, benéfico, que vai fazer o bem para a Mônica, né? César, o próximo slide, por favor. Já no próximo slide, a gente conhece a Mônica com seu coelhinho Sansão, né? O Cebolinha aprontou alguma coisa e a Mônica não conseguiu segurar. Pegou o coelhinho, bateu no pobre coitado do Cebolinha, né? E, novamente, o Maurício de Souza usa esse recurso gráfico das bolinhas saindo do Cebolinha e um balão, né? Isso é o pensamento do Cebolinha, gente. Só de olhar, vocês já viram que boa coisa não é, né? Ele está pensando cobras e lagartos da Mônica. Esse pensamento é um pensamento negativo, que foi o que o César comentou lá na palestra, que nós criamos como se fosse um balãozinho. Então, toda vez que eu, particularmente, depois que eu assisti a palestra do César, agora, toda vez que eu estou pensando algo, eu imagino um balãozinho. Eu penso, gente, o que eu estou enchendo aqui nesse balãozinho do pensamento? Aí mudo rapidinho, meio que apago, e aí boto coisa boa no balãozinho. Eu fiquei com esse negócio de balãozinho agora na minha cabeça, e isso é muito bom. É um exercício para a gente educar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, aí mostrando, né? Como que um influencia o outro mesmo através do pensamento. Agora, então nós já vimos, encarnado pode e influencia encarnado, através da fala, dos atos, dos pensamentos, dos sentimentos. Agora, vamos entrar propriamente dito no tema, né? Quando um desencarnado, um espírito já sem o corpo físico, se encontra na espiritualidade e influenciam a nossa vida. Eles influenciam a nossa vida, os espíritos desencarnados? Sim, com certeza. Essa influência também pode ser positiva ou negativa, né? Por quê? Porque a vida continua, né? Do jeito que nós desencarnamos, do jeito que nós deixamos o corpo físico quando ele morre, nós vamos continuar. Então, quando desencarnado, o espírito é o ser pensante da criação, ele continua pensando, ele não para de pensar, ele vai continuar a pensar,
né? E como o pensamento se propaga, quando a gente já comentou aqui, ele chega a outros desencarnados, então, pensamento do espírito, que já se encontra no plano espiritual, tanto vai chegar a atingir, influenciar outros espíritos que também estão no plano espiritual, mas também vai chegar até nós, os encarnados. Nós, espíritos que estamos encarnados. Então, os espíritos que têm bons pensamentos, que estão na espiritualidade, têm bons pensamentos, praticam bons atos, vão nos influenciar de uma forma positiva. E os que não têm vão nos influenciar de uma forma negativa. Da mesma forma que a gente mostrou ali o Cascão com pensamento positivo em relação à Mônica e depois o Cebolinha com pensamento negativo influenciando a Mônica. Ali a gente mostrou uma influência positiva do pensamento e uma influência negativa. César, por favor, o slide 9. Aqui nós temos, né? Aqui nós temos gente, no sentido figurado. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Isso é um sentido figurado. Foi uma linguagem criativa que o autor Maurício de Souza encontrou, mas para nos passar este conceito de que nós estamos, sim, sobre a influência de bons pensamentos, de espíritos que trabalham no bem e querem o nosso bem, como também podemos estar sob influência de espíritos negativos, que não vão nos trazer algo de bom. Então, a gente tem aí no primeiro quadrinho, né, um anjinho, a Magali em formato de anjinho, né, e aparece para trazer bons pensamentos, influenciar de uma forma positiva a Magali. E no quadrinho da direita, nós temos a Aparê surgindo aí, né, seria aqui comparando um espírito negativo, trazendo uma influência negativa de desarmonia em nós, né? E a Magali olha para um lado, olha para o outro, quem será que ela vai escolher? Daqui a pouco também vamos conversar sobre essas escolhas. César, por favor, pode encerrar a apresentação? Obrigada. Bom, então, nós já vimos os espíritos desencarnados, né? Porque ali o anjinho e o diabinho estão representando já espíritos desencarnados, que estão na espiritualidade, né? Essa influência dos espíritos em nossa vida, assim como também de encarnado para encarnado, ela obedece a determinadas leis da natureza. E é importante que a gente compreenda, que a gente entenda essa lei da natureza, para que a gente possa usar essa influência dos espíritos em nossas vidas para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a gente possa buscar cada vez o equilíbrio, né? Então, se os espíritos influenciam em nossas vidas, que a gente saiba lidar com isso. Que eles influenciam, mas que a gente aprenda a lidar com essa influência de uma forma sadia, de uma forma equilibrada. E para a gente entender como isso funciona e suas consequências, nós temos que nos perguntar como que os espíritos influenciam nossas vidas. Outra pergunta, todos nós sentimos essa influência ou só algumas pessoas? Outra pergunta, essa influência dos espíritos em nossa vida é sempre boa? Outra pergunta, temos como nos proteger dessa influência? Nós temos como nos proteger dessa influência dos espíritos
Quando ela não for uma influência boa, então é isso que a gente vai passar a analisar e refletir agora. Pergunta primeira, como que os espíritos influenciam em nossas vidas? Bom, quando a gente fala em influência dos espíritos em nossas vidas, nós temos uma tendência de pensar que são sempre espíritos obsessores, aqueles que querem nos fazer mal, que querem se vingar da gente, por algum erro que a gente já cometeu para com eles, né? Mas existe sim esses casos de espíritos que querem se vingar de nós, denominados, um nome não muito feliz, e hoje a gente está tentando erradicar esse nome, de obsessores. Mas a principal influência dos espíritos em nossas vidas é aquela que reforça o que nós já trazemos dentro de nós. Então, a principal influência dos espíritos em nossas vidas não é através de obsessores, de espíritos que querem se vingar de nós, mas sim daqueles espíritos que acabam por reforçar o que a gente já está trazendo dentro de nós, o que nós já estamos, o que nós somos naquele momento de nossas vidas. Ou seja, os espíritos vão nos influenciar, porque são atraídos por nós mesmos, pela nossa forma de viver, seja pelo que a gente fala, pelo que a gente age, pelo que a gente pensa. Então, nós mesmo os atraímos. E a gente vai ver que acaba por reforçar. Então, voltando à influência de encarnado para encarnado, por exemplo, eu para com a Cíntia para comigo, nós somos atraídos, quando encarnados, né, uns aos outros, pela forma como o outro vive, pelas ideias do outro, pelo pensamento e forma de viver do outro, né? Aí a gente diz hoje na gíria da internet que dá match, que se encaixa. Então, se eu e Cíntia temos muito em comum pensamentos, forma de ver a vida, né, ideias, forma de agir, né, isso acaba criando um vínculo entre eu e a Cíntia, entre nós duas. E o que acontece? Nós nos tornamos amigas, companheiras, queremos estar juntas em determinados momentos de nossa vida. Isso é a lei natural da atração, da afinidade. Então, eu e Cíntia nos aproximamos por afinidade em forma de viver, da nossa forma de viver, muitas coisas em comum. A mesma coisa com os espíritos desencarnados para conosco, né? Os espíritos, eles têm, que estão no mesmo nível de vibração que eu, vão procurar se ligar a mim, se vincular a mim. Por quê? Lei da afinidade, lei da atração. Ele quer, neste momento da existência dele, vivenciar as mesmas coisas que eu. Por quê? Porque nós gostamos das mesmas coisas, na média, né, das coisas. A gente gosta, ele não, mas na maioria das coisas, nós gostamos das mesmas coisas. Nós alimentamos os mesmos sentimentos que eles. Nós temos as mesmas ideias que eles. Aí dá o match, dá o encaixamento, dá afinidade, né? Então, por isso que a gente falou que os espíritos vão nos influenciar, porque eles são atraídos por nós mesmos. Nós mesmos os atraímos. Porque se a gente pensa diferente deles, nós não vamos atraí-los. Eles vão querer distância de nós, qualquer que seja
o nosso pensamento, se for diferente. Então, a maioria da influência dos espíritos em nossas vidas se dão por espíritos que se simpatizam com a gente, com a nossa maneira de ser, de pensar, com as nossas atitudes. Então, eu vou atraindo em volta de mim aqueles espíritos que reforçam os meus hábitos de vida. Os hábitos positivos e os hábitos negativos. As viciações, os vícios. Então, eles não são necessariamente obsessores, como nós falamos, sim. Existe a questão do obsessor, que geralmente é um tema que a gente coloca uma palestra só para esse tema, né? De vez em quando, ano passado nós falamos, esse ano a gente não lembra se está na programação, se um de nós aqui, expositores, iremos falar, mas não são necessariamente obsessores, mas sim são espíritos simpáticos a nós. Nossa, Conceição, então você está dizendo que eu sinto a presença ao meu lado, percebo de um espírito muito negativo, né? Como foi dito aqui na leitura da página inicial, feita pela Sandra, né? Espírito que está cozinhando mágoas. Achei esse termo fantástico, cozinhando mágoas e esquentando ressentimentos. Nossa, mas como que pode esse espírito estar junto a mim? Uai, de uma forma muito simples, como diria o mineiro, porque eu também estou cozinhando mágoas e esquentando ressentimentos. Não, Conceição, agora eu sinto que tem um espírito muito bom ao meu lado, né? Eu estou muito harmonizada, muito pacificada. Por quê? Porque ele também busca harmonia e pacificação. Então, eu vou atrair espíritos pacificados e harmonizados. Então, depende. Se eu cozinho mágoas e esquento ressentimento, ou se eu estou cultivando, buscando harmonia, paz, etc. Então, como nós falamos, isso ocorre de uma forma natural, através da lei da atração, da afinidade. Aí vem a pergunta número 2. Todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos sobre nós? A resposta é sim, todos nós, porque estamos todos interligados dentro dessa criação divina. Então, não precisa ter mediunidade ostensiva, ser médium de vidência, de audiência, etc., para sentir. Todos nós podemos e vamos ser influenciados, pois, como falamos, é da lei natural de atração e de afinidade. Essa influência dos espíritos sobre todos nós, ela pode ser momentânea, passageira, mas também ela pode se prolongar por muitos e muitos anos, né? Como que seria essa influência momentânea? A influência momentânea se dá porque a atração entre eu e esses espíritos, ela é passageira. Num determinado momento de minha vida, aqui na Terra, eu passei a nutrir, ou estou nutrindo agora, certos sentimentos, certos pensamentos, que pode ser bom ou ruim, que eu não nutria antes. Aí, a partir do momento que eu começo a alimentar, a ter esses pensamentos, essa forma de falar, de agir, eu atraio esses espíritos para perto de mim através da afinidade, né? Porque vou atrair aqueles que têm naquele momento também sentimentos e forma de viver similar à minha. Mas se eu paro de nutrir esses sentimentos, esses pensamentos que eu estava até então, nesse momento da minha vida, nutrindo, parei, né? Vai cessar a atração. Eles se afastam, porque a afinidade foi passageira, momentânea. Gente,
a mesma coisa ocorre entre nós encarnados, né? Por exemplo, eu e a Cíntia, se eu e a Cíntia temos várias coisas em comum, a forma de viver em comum, a gente vai se aproximar. Se a Cíntia começa a mudar muito, né, passa a ter uma outra forma de vida, de falar, os atos, sentimentos, pensamentos, etc., a tendência é a gente se afastar. A gente não vai mais se sentir bem uma com a outra. Não vai dar, como a gente falou, match, né? E tem a atração duradoura. A atração duradoura é quando eu cultivo certos sentimentos, pensamentos, forma de vida, que pode ser bom ou ruim, gente, mas de uma forma prolongada, que dure muito tempo. Aquilo que a gente diz que já virou um hábito, já virou um vício em minha vida, um hábito virtuoso, né? Ou hábito negativo, que aí já é um vício em minha vida. Então, os espíritos, eles foram atraídos pela afinidade que tem comigo, né? E eles nutrem, porque eles também têm esse tipo de sentimento. Então, enquanto eu tiver esses sentimentos perdurarem, existirem em mim de forma prolongada, a afinidade entre eu e esses espíritos, os quais eu atraí para próximo de mim, vai permanecer essa afinidade, não vai se quebrar. Então, novamente, usando a Cíntia como modelo hoje aqui, né? Seria a Cíntia tem um certo pensamento, sentimentos, forma de vida, e não muda durante anos e anos e anos. A tendência, se eu também tenho, é eu continuar ali, né? E a terceira pergunta nossa, essa influência dos espíritos em nossas vidas, ela é sempre boa? Bom, no livro O Pequeno Príncipe, Exupéry já traz um prenúncio de resposta. Tu és responsável pelo que tu cativas. Traduzindo para o nosso linguajar da noite, nós somos responsáveis por aquilo que nós atraímos. Isso se deve ao nosso livre-arbítrio, à nossa liberdade de escolha de como nós queremos viver, como nós queremos falar, como nós queremos agir, o que queremos pensar, que ideias queremos ter. Nós somos livres, né, para isso. Nenhum espírito vai nos forçar a absolutamente a nada. E aqui, rapidamente, contando um episódio interessante que mostra que eles nos influenciam, mas não tiram a nossa liberdade. Foi nós quando, na abertura da Casa da Prece Chico Xavier, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, nós pensamos no nome para a casa e escolhemos um determinado nome. E os espíritos, então, né, se manifestaram e nos disseram, não, será Casa da Prece. E aí a gente até questionou, não, mas já escolhemos. Não, está tudo bem, está tudo tranquilo, fiquem tranquilos, Casa da Prece. Aí a gente começou a se questionar, Casa da Prece, mas toda religião faz prece, oração, então vai chegar pessoas de todos os credos, porque não vão saber. Nisso, um dos fundadores da casa falou, Chico Xavier, Casa da Prece, Chico Xavier, porque aí identifica bem Chico Xavier, né? E até porque tem lá em Uberaba, o grupo que o Chico fundou, o grupo da prece. Então, a pessoa interligou prece, grupo da prece, Chico Xavier. Aí nós retrucamos, não, mas não pode. Imagina se o Chico vai permitir que a gente use o nome dele. Quem somos nós, tipo, na fila do pau? Não, o Chico pode ficar chateado com a gente, assim, sem mais nem menos, esse povo pegou e usou meu nome, né? E os espíritos calados, não nos davam uma dica se devia ser Chico ou não. O que nós fizemos, alguns de nós, fundadores da casa? Pegamos o carro, fomos até Uberaba, procuramos César Carneiro, que trabalhou 37 anos em Uberaba ao lado do Chico,
um grande amigo querido nosso, e fomos lá perguntar para o César Carneiro. César Carneiro, o Chico vai ficar zangado, triste? Ele, não, gente, que isso? O Chico vai ficar muito feliz. Ele adorava homenagem, fazer amigos. Então, gente, isso daí é para mostrar que nós temos liberdade de escolha. Eles deram, sim, Casa da Prece, porque aquilo representava, no plano da espiritualidade, né, algo que deveria ser colocado, mas Casa da Prece, o que mais? Não. Poderia ser Casa da Prece Allan Kardec, Casa da Prece Maria do Lourdes, Casa da Prece Ivone Pereira, não. Casa da Prece. E nós, então, encarnados com o nosso livre-arbítrio, fomos escolher e acabamos colocando. Então, só para mostrar. Outra parte dessa resposta, de se essa influência é sempre boa dos espíritos em nossa vida, é Paulo de Tarso, quando diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, porque eu tenho liberdade de escolha, eu tenho livre-arbítrio, mas tudo é bom para mim? O que eu quero para mim? Que vida eu quero ter? Né? O que eu estou buscando para mim? Né? Então, a influência, ela pode ser boa ou não. Depende de mim, depende de quem eu atraio para perto de mim. Então, depende dos meus atos, das minhas ideias, dos meus pensamentos. Exemplo figurativo que a gente deu foi Cebolinha com anjinho e diabinho. Figurativo, porque a gente sabe que não existe anjinho e diabinho. O que existe na realidade é uma infinidade de categorias, de tipos de espíritos, né? Assim como nós, quando estamos encarnados, né? Existe uma infinidade, pessoas que são muito do bem, mais ou menos do bem, menos de beira, né? Então, não existe isso, mas é um exemplo figurativo. Na pergunta, no Livro dos Espíritos, pergunta 459, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos espíritos à pergunta do Kardec: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que os dirigem. Gente, cuidado. Muitas vezes nós usamos essa resposta dos espíritos, que eles deram a Kardec lá no Livro dos Espíritos, para jogar a culpa de tudo na nossa vida nos espíritos. Ah, eu não consegui chegar na hora porque os espíritos esconderam a chave do meu carro, atrasaram o ônibus, sumiram com a roupa que eu ia usar, etc. Enquanto, na realidade, a culpa é minha. Né? Eu acabei me enrolando e atrasei, mas joguei a culpa nos espíritos, para eu me liberar. Né? Ah, eu fui rude e grosseira com alguém por influência dos espíritos. Né? Ah, eu tenho esse vício por influência dos espíritos. Não, não é por influência, é porque eu já tenho aquela tendência e atraio, como todos nós, graças a Deus, acabamos de ver. Então, os espíritos nos influenciam muito, sim. Assim como nós, encarnados, influenciamos muito aos nossos filhos, a todos da nossa família, aos nossos amigos, aos nossos inimigos, né? Da mesma forma, os espíritos também influenciam um ao outro e acabam nos influenciando na nossa vida e muito, né? Porque, pelo que a gente já falou, estamos todos imersos no mesmo universo. Um influencia o outro, encarnado influencia encarnado, encarnado influencia desencarnado, desencarnado influencia encarnado e desencarnado influencia desencarnado, por causa do nosso pensamento, né? Vamos então, sim, quarta pergunta e última. Temos como nos proteger dessa influência dos espíritos quando ela não for boa? Ou seja, uma influência de um espírito, quando ela não for boa, quando ela não for saudável, quando ela não me trouxer aquele equilíbrio e harmonia, tem como eu me proteger dessa influência? Sim. Jesus deu a resposta há mais de 1000 anos em 3 únicas palavrinhas, uma frase muito curta: orai e vigiai. Orai e vigiai é o nosso escudo. É o escudo nosso de defesa. O que é orar? Orar é conversar com Deus. Não existe forma correta, bonita, feia, mais ou menos, de orar, né? Não existe isso.
Por quê? Porque a oração é quando a gente abre o nosso coração e muitas das vezes as lágrimas vêm aos nossos olhos ou a alegria vem aos nossos olhos e a gente fala com o nosso Pai. Ele nos criou. Nós temos intimidade total. Nós não precisamos de nos preocupar. Onde orar? Em qualquer lugar, a qualquer momento, sempre que eu sentir vontade, que eu sentir necessidade, né? A gente até costuma brincar, seja na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê. Não importa onde eu estou. Ah, Conceição, mas esse lugar aqui que eu estou... Não, isso aqui não é lugar para eu orar. É todo lugar. Ah, mas não é momento. É qualquer lugar, qualquer momento. Nós temos essa liberdade com o nosso Pai. Ele nos ama. Ele nos criou, né? E o que eu faço? O que é a oração? O que eu faço na oração é pedir reforço. Deus me envia reforço, me envia bons espíritos, né? Pedir amparo, pedir inspiração, boas ideias, coragem para melhorar os meus pensamentos, para deixar para trás a cozinha das mágoas, o esquentar dos ressentimentos. Assim, o que vai acontecendo? Eu começo a atrair, pela lei da afinidade, para perto de mim, bons espíritos. Aqueles que querem o bem do outro, aqueles que não querem estar perto, né? Não se sentem bem estando perto de alguém que nutre mágoa, ressentimento, inveja, desânimo e etc. Então, é o orai. E o vigiai, que Jesus nos falou. Vigiar é cuidar da minha fala, cuidar dos meus atos, cuidar dos meus sentimentos, cuidar dos meus pensamentos, né? Da minha forma de ser, da minha forma de viver. Isso é vigiar. E nós devemos vigiar 24 horas por dia. Daí a importância do preparo na hora de dormir, porque o nosso estado de vigilância não cessa, mesmo quando a gente adormece, né? E para quê? Para que nós possamos atrair, pela lei da afinidade, somente bons espíritos. Se nós estamos num momento de raiva, de explosão de emoções, de revolta, que tipo de espírito, encarnado ou desencarnado, vai querer ficar perto de mim? Quem de nós aqui gosta de ficar perto de alguém que está revoltado, magoado, né? Explode a qualquer coisa? Alguns sim, pela lei da afinidade, outros não. Vão se retirar. Mesma coisa dos espíritos, né? Que tipo de espírito vai querer ficar onde eu não tenho equilíbrio com os meus sentimentos, onde eu estou cheia de revolta dentro de mim? Espíritos afins, que também não têm equilíbrio, que também são revoltados, infelizmente, né? Agora, todos que forem do bem, da paz, da harmonia, vai sair de perto, vai se afastar. A gente não consegue imaginar um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi perto de pessoas revoltadas, ou totalmente desequilibradas, ou cheias de mágoa, de rancor. Se eles se aproximavam, era para auxiliar e depois se retiravam, mas não ficar amigo, não buscar aquela pessoa como companheiro. Então, os bons espíritos vão se afastar, né? Então, nós temos muitos reforços que nós podemos usar para nos vigiar 24 horas. Por exemplo, Ave Maria às 18 horas, onde quer que estejamos, no Brasil, no exterior, vamos fazer de acordo com o fuso horário de onde estivermos, né? Às 18 horas, local, lugar onde a gente reside. Ave Maria,
Por que Ave Maria? O Chico dizia, né, que nós espíritas pedimos muito pouco a Maria, que mais rápido um pedido nosso chega a Jesus via Maria do que via a gente. Então a gente coloca a Maria ali de intermediária, entrega o pedido e Maria leva. E mais rapidamente vai chegar a Maria se eu não entregar a Maria, eu diretamente vou entregar a Jesus, porque lei da afinidade, né? Ela foi um espírito escolhido para receber ele nessa encarnação aqui na Terra, há mais de 2000 anos, né? E a Ave Maria é uma corrente, vários encarnados e desencarnados, naquele horário, do fuso horário onde você se encontra, pensando e buscando a mesma coisa, buscando essa proteção, buscando essa presença de Maria. Então, a gente está atraindo Maria para nossas vidas, né? A influência de Maria Santíssima em nossas vidas. Nós temos o culto do Evangelho no lar, que faz uma grande faxina no ambiente de nossos lares, né? Vai ajudando a equilibrar emoções, sentimentos e pensamentos, para que a gente possa atrair bons espíritos para a nossa família, para o nosso lar, para nos auxiliar, né? Nós temos o passe que iremos receber dentro de instantes, que é uma transfusão de energia do plano espiritual que se junta aos fluidos dos encarnados dos médiuns e são passados para nós. Para quê? Para reequilibrar os nossos principais centros de energia, para que a gente possa ir se modificando aos poucos para melhor. Nós temos o recurso da água fluidificada, não vamos entrar em detalhes por causa do tempo, palestras, que é o que nós estamos fazendo, o que nos atrai uns aos outros estarmos aqui. E do mesmo jeito que neste nosso culto virtual, nós nos atraímos uns aos outros, os 56 que estamos aqui neste momento encarnados, nós também atraímos os desencarnados que estão participando conosco dessa oportunidade, desse culto de estar aqui com Jesus, né? Então, tem a leitura saudável, salutar, não precisa de ser só textos religiosos, vamos procurar ler coisas que nos tragam bons sentimentos, que nos auxiliem a nos vigiar. E, inclusive, também evitar programas de TV, sites da internet, que tirem a nossa harmonia, que nos afastem de Deus, né? Que nos afastem do equilíbrio, né? De uma vida sadia, um comportamento saudável que só vai nos fazer bem. Ou seja, para encerrar, a gente vê que uma vida mais harmoniosa, mais saudável, do ponto de vista de pensamentos e atos, só depende de nós, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Com certeza, permaneceremos todos ao longo da semana sobre a presença, sobre a influência dos nossos queridos, bons espíritos amigos que trabalham na seara do Mestre Jesus. Boa noite.